Eu brinquei com a turma de manhã hoje, que o Chico, ele tem assistido as aulas todas, ele tem faltado, não tem assistido essas de segunda à tarde, a de vocês, mas as outras ele nunca faltou nenhuma, não. E ele chega em cima da hora, né? Aí eu brinquei com a turma, eu dou 10 pontos, está faltando um minuto para chegar, para dar o sinal, digamos, né? Para começar a aula. Fala, gente, eu garanto a vocês que o Chico vai chegar. Eu faço uma aposta com vocês, eu dou 10 pontos se ele chegar. A turma toda gostou, mas se ele não chegar, eu tiro 10, vocês topam? Aí ninguém quis, né? Eu teria perdido a aposta. Deixei de dar 10 pontos para todo mundo. Mas vamos lá. Vamos ver o assunto de hoje aqui. É esse aí, ó. Aplicação em corrente contínua do teorema da superposição. Eu observei na gravação da aula do Francisco que ele já deu esse assunto para vocês, não foi? Vocês já chegaram a fazer alguns exercícios, concorda com isso? Sim. A aula vai ser, então, praticamente uma complementação, né, do que ele já deu. Vocês aproveitam, se tiver alguma dúvida, vocês podem, sobre o que ele falou lá, vocês podem tirar. De qualquer forma, é o seguinte, na teoria, é comum que os circuitos sejam mais elaborados. A aula teórica dá a condição de fazer isso, né? Você apresenta algum conceito, explica alguma coisa sobre, digamos, a eletrônica, ou a eletricidade de modo geral, e dá exemplos, né? E os exemplos são, às vezes, simples, às vezes complexos. No laboratório, é difícil a gente dar um exemplo muito complexo, porque a gente teria que montar o circuito. E como é que é um simulador, a coisa fica mais complicada, porque o simulador não tem todos os recursos. Né? Nem no laboratório tem, né? Então, geralmente, as aulas teóricas, nas aulas teóricas, a gente aprofunda mais, né? É comum ter malhas, por exemplo, com um monte de resistores, um monte de nós, que não dá para a gente fazer aqui no laboratório. Então, o circuito que a gente vai utilizar hoje é esse circuito aqui, ó, é um circuito mais básico. Nós usamos esse circuito para estudar muita coisa, teorema da superposição, teorema de Thevenin, Norton a gente só tem uma diferencinha, que tem fonte de corrente também. Teoremas de máxima transferência de potência, etc. Então, é o mesmo circuito, e às vezes a gente repete os mesmos valores. Por quê? Porque a partir de uma hora que você fez um cálculo, né, usando o mesmo circuito, os mesmos valores, o foco depois, quando a gente usa o teorema, não é bem o cálculo em si, mas a aplicação do teorema. Então, você já sabe até os valores que vai dar, mas a maneira de chegar naquele valor, a maneira diferente de chegar naquele valor é que importa, tá certo? Que esse é o caso desse circuito aqui, já vimos ele em outras vezes, e vamos ver mais para frente outras vezes também, inclusive lá no segundo ano, quando a gente vai estudando esses mesmos teoremas aplicados em corrente alternada. Então, vamos lá. Vamos lembrar, o que estabelece o teorema da superposição? Gente, alguém falaria comigo, só para esquentar? Não repare esse barulho, não, tá, gente? Essa região que eu moro aqui é muito barulhenta. Bom, o teorema da superposição é uma... Olha aqui, uma pessoa começou a falar e a outra falou. Então, eu gostaria que um falasse e o outro não deixasse de falar também. Eu queria ver os dois falando, tá? Beleza? Pode falar, Lavínia. Lavínia, fala, ele passou Ô, a vez. Ari, obrigada, Guilherme. Cavaleiro. Pode falar, Lavínia, fala para nós aí. O que é fontes ou de... Oi? O que estabelece o teorema de superposição? Então, pelo que eu entendo, é ter duas fontes e na hora que você vai achar os valores, você tem que meio que matar uma das fontes. É isso que eu entendi do conteúdo. Entendi. E o que o outro falou é o Matheus? É Guilherme. Guilherme, e você? O que você me diz? Bom, eu acho que o teorema da superposição é uma forma de analisar o circuito, né, onde tem um nó e duas fontes de tensão, ou mais, né, e consiste em você
matar uma das fontes e analisar a contribuição da outra. Depois você mata essa fonte e você analisa a contribuição de cada uma das fontes no circuito e soma a contribuição delas. Aí você vai descobrir a tensão e a corrente no circuito. É exatamente isso aí, né? Eu só gostaria de saber uma coisa, como que a fonte vai ressuscitar depois? Porque eles mataram a coitada, né? Como que ela vai ressuscitar? No Quando terceiro você... dia. Oi? Ah, não, velho. Você fala isso. Complicou. Nossa, Vocês aqui disseram que tem que matar a fonte. Matou, né? Matou, não tem vacina, remédio, né? Não, ela morreu, né, gente? Bem, isso é só uma brincadeira. É uma maneira de dizer, né? Na realidade, é a primeira vez que eu vejo digamos, essa fala, né, de matar a fonte. Achei interessante. Eu vou usar daqui para frente. Você matou a fonte, você tirou ela do circuito, não é isso? Mas eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou generalizar, tá, gente? O teorema da superposição, ele estabelece o seguinte: dado um circuito linear, isto é, constituído por elementos resistivos, bilateral, quer dizer, a corrente pode passar por um sentido ou no outro, ele não pode barrar um sentido da corrente, portanto, então tem que ser resistores, e que seja constituído por fontes de tensão e ou fontes de corrente. Se você quiser determinar a tensão ou a corrente em um ponto qualquer desse circuito, você verifica naquele ponto do circuito a contribuição de cada fonte, seja de corrente ou de tensão, tá certo? Então, por exemplo, se você quer saber qual corrente que vai passar de fato nesse resistor aqui, ó, você verifica qual que é a contribuição que essas duas fontes, isoladamente, né, ou independentemente, promovem sobre ele em termos de corrente. Quer dizer, o teorema diz o seguinte, que vai passar uma corrente aqui que é igual à somatória das duas correntes que passam aqui, produzidas independentemente por cada uma dessas duas fontes. Então, quando você quer calcular ou quer verificar a tensão ou corrente numa parte do circuito, você verifica a contribuição de cada elemento naquela parte do circuito, entendeu? Quando a gente fala assim, mata uma fonte, você está querendo dizer o seguinte, na hora que você está verificando a contribuição de uma outra, de uma fonte determinada, a outra fonte ou as outras fontes, elas não são consideradas como fontes, né? Você matou a função fonte delas, mas não esquecer que quando você tira a função dela como fonte, seja de tensão ou corrente, você não pode desconsiderar que ela está lá no circuito, ela não saiu. Ela só não está sendo considerada ali como a fonte, mas ela está lá. E se ela for uma fonte de tensão, e como fonte de tensão tem resistência interna nula, você tem que considerar que ali existe uma resistência nula. E se for uma fonte de corrente, e como fonte de corrente tem resistência infinita, você tem que considerar naquele ponto um circuito com resistência infinita, isto é, um circuito aberto, entendeu? Então é isso. E esse teorema, gente, a gente aplica ele a vida toda, às vezes até sem perceber. Quando você está estudando composições de sinais eletrônicos no circuito, né, existem vários sinais no mesmo ponto, gerando uma resultante única. Às vezes um sinal de uma fonte de outra, às vezes o sinal é de uma antena, às vezes você está perto de uma área de alta interferência elétrica ou eletrostática, quer dizer, uma fonte de energia que às vezes você nem está vendo, e ela de uma forma ou de outra está interferindo naquele valor, certo? É um teorema muito interessante nesse sentido, ele justifica coisas. Às vezes você mede a tensão num circuito, digamos que a gente vai fazer aqui hoje isso. Eu vejo a contribuição de uma fonte aqui nesse resistor, da outra fonte, na hora que eu meço, não dá exatamente a mesma coisa. Aí eu falei, pô, tem uma coisa errada. Às vezes eu estou desprezando uma coisa no circuito, às vezes eu estou numa área de alta interferência, perto, por exemplo, de uma tomada elétrica de alta potência, que ela está jogando, através do ar, por exemplo, que é condutor de uma maneira ou de outra, ela está jogando alguma coisa ali e o valor muda.
não é exatamente aquele valor, né? Ele muda, às vezes, pouco imperceptível, mas está acontecendo isso. É uma ação do efeito que o teorema da superposição está nos dizendo, que num ponto do circuito existe N interferências, produzidas cada uma por uma fonte. Entendeu? Qualquer tipo de fonte elétrica, se conseguir interferir ali, interfere, né? Entendeu? Contribui no valor. Mas vamos fazer um caso ideal, que é esse circuito aí. Esse circuito só tem duas fontes, então não vamos complicar a nossa vida e imaginar que pode ter uma interferência aqui, né? Eu quero analisar o que essas duas fontes contribuem no valor, por exemplo, da tensão nos terminais desse resistor. Tá certo? E como é em corrente contínua, os medidores são tudo de corrente contínua, as outras interferências, se houverem, elas normalmente são imperceptíveis. Então, vamos aplicar o teorema da superposição aqui do jeito que vocês falarem. Matar uma fonte, ver a componente, depois matar outra fonte e ver a componente, tá certo? Então, veja bem, ó, eu quero saber, o voltímetro está aqui ligado para a gente comprovar daqui a pouco, a tensão nos terminais desse resistor. Então, nós temos aqui, ó, R1 igual a 270, vamos guardando aí. R2 igual a 560 e R3 igual a 1K. Tá? Então, essa é a malha. É um circuito chamado circuito T. Entendeu, gente? É um T, tá vendo? Bem, então vamos aplicar o teorema. Tem o mesmo circuito aqui com o diagrama esquemático, depois a gente pode até voltar a falar sobre ele. O que eu fiz aqui? Ó? Segundo vocês, eu matei uma fonte, né? Eu tirei a fonte 2, o V2. Na realidade, eu não tirei. Na realidade, eu considerei a fonte apenas como um curto-circuito. Então, quando é fonte de tensão, você fala, para simplificar, põe um curto-circuito onde que a fonte está. É ruim a gente falar isso às vezes, porque às vezes a pessoa está lá no laboratório e vai estar com um curto-circuito lá, né? E queima tudo, né? Mas é melhor você imaginar que eu não estou considerando aquele dispositivo chamado fonte de tensão V2 como uma fonte de tensão, que eu não quero saber o efeito dela agora, mas como ela está lá no circuito e a resistência interna dela é zero, eu coloquei o lugar dela aqui, ó, no curto-circuito, tá certo? Aí eu vou fazer o quê? Calcular a primeira contribuição, que é a contribuição dessa fonte primeira aqui, ó, ou a primeira componente de tensão sobre o R3. E como que eu calcularia isso? Como que eu calculo? Você sabe muito bem. Se você analisar o circuito, você vai ver que esse resistor aqui, ó, o R2, ele está em paralelo com esse resistor, concorda? Já que o que está ligado aqui, ó, é um medidor de corrente, o medidor de corrente é praticamente um curto, né? Então esse resistor fica em paralelo com esse, concorda? Sim, sim. Bem, eu quero saber a tensão aqui, né? Então, o que eu olho? Quando eu olho, o que eu vejo? Eu vejo um resistor em paralelo com o outro. Dois resistores em paralelo, eletricamente, equivale a um equivalente, não é? Então, o que eu vejo no final é esse resistor, o R1, em série com o resistor equivalente. Já que entre o ponto A e o ponto B existe um resistor equivalente, eu posso tirar esses dois resistores e pôr no lugar o resistor equivalente. Eu quero saber a tensão desse resistor equivalente. Né? Concorda? Vocês lembram daquela relação de divisão de tensão que nós vimos na aula passada? Ela está aqui, ó. Nós usamos lá, quando nós colocamos vários resistores em série, e apliquei uma tensão lá e falei com vocês, nós vimos que acontece isso, que eu posso calcular direto a tensão em qualquer resistor, se eu pegar a tensão total, a tensão nos extremos, e multiplicar pelo valor do resistor onde eu quero saber a tensão, que é o Rx, e dividir pela resistência total, não é isso? Eu estou aplicando a lei de Ohm, nós comentamos lá duas vezes. Quando eu divido a tensão total pela resistência total, eu estou calculando a corrente naquela malha. Quando eu pego aquela corrente e multiplico pelo resistor Rx, que é o resistor sobre o qual eu quero verificar a tensão, eu estou aplicando de novo a lei de Ohm e calculando a tensão naquele resistor. No nosso caso específico aqui, eu quero a tensão no R3. Então, o que eu fiz aqui? Ó? VR3, eu pus uma linha aqui, ó, VR3 linha, para dizer que é a primeira componente de VR3, que é produzida pela primeira fonte. Aí eu pego o V1, que é 9, multiplico pelo R3,
esquece esse aqui, né? Pelo R3, eu quero no R3, desculpe aí, dormi aqui. Divido pelo R1 mais o R3. Só que o certo mesmo é isso que está embaixo aqui. Deixa eu tirar isso aqui, está me atrapalhando a vida. É o Ctrl+C, Ctrl+V que fica atrapalhando a vida da gente. Ó. Então, eu pego a tensão da bateria, multiplico pelo resistor equivalente, não é isso? Por quê? Porque ali não existe um resistor R3, ali existe uma resistência equivalente de R3 em paralelo com R2. E divido por quê? Pela soma do primeiro resistor, aquele primeiro do braço esquerdo, que tem lá 270, pelo resistor mais o resistor equivalente. Isso é 9 vezes 3,58, que é o resultado de 1K em paralelo com 560, e divide pela soma do R1 com esse resistor equivalente, não é isso? Resistência equivalente, gente, tem N maneiras de calcular, né? Quando tem dois resistores em paralelo, de valores diferentes, é só multiplicar um pelo outro e dividir pela soma. Tem gente que gosta de calcular o inverso da soma dos inversos. Essa fórmula é genérica que vale para qualquer número de resistores em paralelo. Mas são dois só, né? Cada um calcula da maneira que achar melhor. Se os valores dos resistores forem iguais, é mais fácil ainda, é só dividir por 2, que dá a mesma coisa. De qualquer maneira, resumindo aí, ó, aplicando as expressões, os valores, a gente calcula que a tensão naquele resistor produzido pela primeira fonte é de 5,13 volts. Aí eu pergunto, está claro para vocês isso? Tá sim. Então vamos simular, para ver se a tensão aqui, ó, vai ser aquele valor. Beleza? Está lá, 5,13. Então, 5,13 é a tensão sobre... É a tensão... Tem um detalhe aqui, tá, gente? Ó, deixa eu passar limpo aqui que eu falei aqui. Ó. Eu estou medindo a corrente, concorda, cara? Mas esse voltímetro aqui, ó, esse aqui, ó, ele está medindo a tensão. Vou mostrar por quê. Ó. Se eu estou medindo a corrente, eu descuidei por causa disso, que eu estou medindo a corrente e está passando uma corrente, ó, aqui está na escala de 20 miliamperes. Está passando a corrente de 5,13 miliamperes e o resistor é de 1K, então é 5,13 volts, concorda? É a aplicação da lei de Ohm, né? Toda vez que a gente... Normalmente, quando a gente usa... Não é toda vez, não. Normalmente, quando a gente usa um resistor de 1K no circuito, a gente quer simplificar o cálculo, porque, sendo ele 1K e as correntes dando em miliampere, né, a tensão desenvolvida sobre ele é o valor daquela corrente em volt, não é isso? Porque é 1 miliampere, é X miliamperes vezes 1 quilo-ohms, o mili é anulado com o quilo, uma é 10 a menos 3, outra é 10 a terceira, um anula o outro. Né? Então, o valor da corrente, numericamente, né, o número, vezes o valor da resistência, o número, vai dar o valor da tensão, ou o contrário, o valor da corrente, se eu estiver fazendo o processo contrário, tá certo? Então, eu sei que a tensão desse resistor é essa corrente vezes 1K, ou 5,13 volts. E o que pode ser coadunado com esse outro voltímetro aqui. Ó. Esse voltímetro aqui, esse instrumento aqui está ajustado para ser voltímetro, porque está na escala de 20 volts. E ele está ligado em paralelo com esse resistor, que está em paralelo com esse outro. Então, está em paralelo com os dois, né? Chamando a atenção por um fato, né? O positivo dele está ligado onde? Na parte de baixo, cara. E o negativo do outro lado. Então, esse valor que está dando aqui está negativo só por causa disso, porque o instrumento, tomando como referência o ponto A em relação ao B, ele está invertido. Né? Mas, como ele já estava aí, e ele está sendo importante na hora de você analisar as equações desse circuito aqui, ele está na polaridade certa, sim, porque quando eu for colocar a fonte aqui, para a fonte aqui, ele está na polaridade certa, mas para outra fonte, se eu quiser saber a tensão aqui, de fato, eu teria que trocar as terminais aqui, mas isso não é importante, não. Agora, os valores deram diferente, por quê? Quer dizer, deu diferença na segunda casa decimal, é problema de arredondamento do miliamperímetro e do voltímetro, tá, gente? O valor calculado, você pode usar esse aqui, o 5,13. Tá? Tá tranquilo?
O passo seguinte agora, aqui, ó, isso aqui é o mesmo, não é passo seguinte, não, aqui eu pus um alternativo aqui, ó. É o mesmo circuito anterior, tá concordando, Alê? A fonte de 9, 270, 560, 1K. Aqui eu coloquei um medidor direto aqui, de corrente em série. Eu gosto de colocar um medidor de tensão em pé, tá, gente? Apesar de que nem sempre eu faço isso. Por quê? Para o V ficar na posição correta, senão ele vai ficar deitado. Eu acho esquisito o V deitado, né? Mas então vou simular isso aqui para a gente ver que vai dar a mesma coisa. Ó. Qual que deu a tensão aqui? 5,14. Qual que deu a corrente? 5,14 mili. E no outro? Mesma coisa, né? 5,14, mas devido à ligação, ficou negativo. Mas tomando como referência esse aqui, está certo. Não é a tensão negativa do A para B, não, é a tensão positiva mesmo. Bem, vamos ao segundo caso aqui. Ó. É o mesmo circuito, só mudei a fonte, né? Eu passei a considerar essa outra, que é de 4,5 volts, e coloquei aqui, ó, matei, né, gostei do quê? Matei a outra fonte, quer dizer, coloquei um curto no lugar dela, está aqui agora. Né? Guarda bem. Oi, filho. Da próxima vez eu vou ensinar para eles como reencarnar a fonte. Pois é. Leva no Centro-Oriente, ali acho que é na Floresta, não. Aqui perto de casa tem um, Irmão Glaucus. Você pode levar lá que eles puxam lá a alma dele de novo. Bem, gente, então voltando aqui. Você, Chico, seja bem-vindo, viu? Tá bom. Bem, gente, então é a mesmíssima coisa que nós fizemos, né? Tá o cálculo aqui, eu vou tirar esse troço daqui para vocês verem. O cálculo é o mesmo cálculo. VR duas linhas, VR3 duas linhas, né? Porque é a segunda componente. É 4,5, que é o valor da bateria, vezes a resistência equivalente entre esses dois pontos. Observe que a resistência equivalente agora é outra, porque o que eu tenho em paralelo é essa com essa outra aqui, ó. O circuito mudou de configuração, né? Então, é 1K, esse aqui, em paralelo com 270. Isso. Eu pego o 4,5 e multiplico por essa resistência equivalente e divido pela soma, igual fizemos anteriormente. Para ganhar tempo aqui, deu uma tensão de 1,23. Se for arredondar, 1,24, mas deixa aí. Então, vamos ver se deu, vamos medir para ver se deu de fato essa tensão lá. O voltímetro um amperímetro já arredondou. E a tensão está aqui, 1,24. Esse voltímetro aqui, agora é ele que está em paralelo com esse elemento aqui. Então, comprovou, né? Ou, não digo comprovou só, né? Eu calculei a segunda componente. Esse circuito aqui é o mesmo circuito, aqui está o diagrama esquemático dele, eu coloquei aqui porque eu estava com vontade de mostrar dessa forma também. Então, está aí, 1,24 volt, 1,24 miliamperes. Então, a segunda componente é 1,24. Aí eu volto lá no primeiro circuito, né, que é o circuito completo. Primeiro circuito não, primeiro template, que é o circuito completo. E vou pôr ele para rodar para ver se vai dar o quê? Vai dar o quê? A soma das duas, né? 5,13 para um primeiro caso, considerando a fonte de 9, e 1,23 considerando a fonte de 4,5, que vai dar, somando as duas algebricamente, 6,37. Então, esse voltímetro aqui, ó, vai ter que marcar, agora está na função de voltímetro, veja bem. Ó. Ele vai marcar, tem que marcar 6,37. Estou rezando para acontecer, e deu. Tá certo? Então, o que nós comprovamos? Que a tensão nos terminais de um resistor é dado pela soma algébrica dos efeitos produzidos individualmente por cada uma das fontes que constituem o circuito. Se tiver mais fontes, você faz isso para mais fontes. Se o circuito for mais elaborado, com mais nós e tal, você procede da mesma forma. Do jeito que vocês falaram aí, gente, eu só fiz o que vocês falaram, né? Matei uma fonte, calculei a componente lá, matei a outra, calculei. Depois eu ressuscitei as duas e medi aqui e eu vi que deu certinho. Beleza? A fórmula para ressuscitar, Chico, é voltar o tempo atrás.
É uma boa. Agora nós temos mais um exemplo para nos divertir aqui, gente. Olha aqui. É o mesmo circuitinho, é o T, cara. Dois resistores formando um T. Só que no lugar de ter duas fontes de tensão, eu vou ter uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. E vou seguir o mesmo procedimento. Mato uma, vejo a outra, mato a outra e vejo a uma. Tá legal? Primeiro passo. Deixa eu jogar para frente aqui, circuito 4. Então, o circuito é esse aí, que é esse aqui. Depois eu vou testar com ele também. Primeiro passo, então, é matar a segunda fonte. Olha lá. Quando a gente faz isso, o que eu tenho? Só uma fonte de corrente no circuito. E trabalhar com só uma fonte de corrente é simples, né? Por quê? Porque eu sei que nesse nó aqui, está entrando uma corrente. E eu sei o valor dela, não preciso calcular ela. Por que eu sei? Porque a fonte de corrente é uma fonte de corrente de 1 miliampere. Ela força essa corrente a ser 1 miliampere. Ela garante que essa corrente vai ser 1 miliampere. Então, eu sei que está entrando nó 1 miliampere. Vem uma parte para cá e outra para cá. Tá certo? Veja bem, eu tenho uma componente aqui, ó, que eu chamo de I3', que é parte de 1 miliampere, menor que 1 miliampere. Por quê? Porque se está entrando vindo uma parte para cá, ó, sobra menos de 1 miliampere para cá, né? Como que a gente calcula isso? Eu costumo usar essa expressão aqui, ó. Como a gente tem uma formulazinha direta para calcular queda de tensão em resistor em circuito série, a gente também tem uma formulazinha padrão, macete, para calcular direto a corrente no nó, quando você tem um dos valores da corrente, e o nó é constituído só por resistores, e essa tal fonte corrente. Veja bem como que a gente chega a ela. Olha aqui, ó. Eu tenho que a tensão do A para o B, VAB, é igual, olha bem, a corrente que vai entrar no nó vezes a resistência equivalente. Como esse eu estou considerando um curto, é aquela mesma história. Essa resistência aqui está em paralelo com ela, com essa aqui, ó, R2 em paralelo com a R3, ambas em conjunto passa a ser chamada de RT. Então, essa resistência vezes essa, dividido pelo produto de uma pela outra, chama-se RT. Tá certo? Bem, se eu pego esse RT e multiplico pela corrente que entra no RT, eu calculo a tensão no RT, que é o VAB, não é isso? Então, tem tensão de A para B é igual a corrente que entrou no equivalente vezes o valor da resistência equivalente, que está aqui, ó. Agora, se eu tenho a tensão VAB e divido pelo Rx, que no caso aqui é o R3, eu sei essa corrente. Da mesma forma, se eu quiser calcular essa corrente aqui, eu não vou querer, porque eu não preciso dela, mas se eu quiser calcular, eu pego o VAB, porque nos terminais dela tem o VAB, e divido pelo valor dela, né? Agora, vamos continuar aqui. Então, eu tenho que a corrente, a componente que eu estou chamando de I3', é igual I3', está aqui, ó, 1 miliampere, que vai entrar aqui, está aqui, ó, vezes R2 em paralelo com R3, que é o RT dividido pelo R3. Colocando os valores, eu chego a esse número aqui, ó. Então, I3' é igual a 0,993 miliamperes. Tá certo? Então, toda vez que eu quiser calcular uma corrente numa malha não, num nó, não é malha não, é nó, que entra uma corrente e sai X correntes, eu pego a corrente que entra, multiplico pela resistência equivalente das resistências que existem ali, totais, se tiver várias e várias, é só calcular a equivalente. Então, multiplica a corrente pela equivalente, porque com isso eu estou calculando a tensão. E pegando esse valor resultante, divido pela resistência onde eu quero a corrente. Qualquer uma delas que constituírem o tal conjunto, né? Então, é simples porque é uma fórmula direta, essa fórmulazinha aqui, ó, da mesma forma que aquela fórmula de divisão de tensão. Então, é uma fórmula de divisão de corrente e a outra é uma fórmula de divisão de tensão. É para a gente ganhar tempo. Vamos simular para ver se o cálculo está certo. Está lá, ó. A corrente aqui, o instrumento está ajustado para medir corrente, 20 miliamperes, escala de 20 miliamperes, e está dando 0,99. Então, eu sei que a primeira componente de corrente, que eu chamo de I3',
tem esse valor aí, ó, 0,99, ou 0,993, com mais uma casa decimal. Esse outro circuitinho que está aqui, usando os símbolos no diagrama esquemático, aqui é o mesmo circuito, né? Não, esse é outro aqui, desculpa, deu um pulo aqui. Eu tomei um cafezinho para não dormir, mas estou dormindo. Acho que não tem ele, não. Não tem, não. Não tem. Importância, não. Eu já simulei esse aqui, né, gente? Já? Já, de 0,91. Vamos ver o próximo, então. O próximo é evidente. Olha ele aqui, ó. É ele aqui, eu dormi no ponto. É ele aqui, ó. 1 miliampere. Está aqui, ó. Vai dar 0,99 aqui, ó. Não tinha visto ele, não. Está aqui, ó. A corrente que eu calculei é 0,993 mili, ou 993,38 micro, né? Aqui está bem mais preciso o valor, né? Certo? Então é isso aí. Dando mais um passo, agora, continuando aplicando o teorema da superposição, matando agora a fonte de corrente. Como a fonte de corrente ela tem resistência infinita, basta abrir o circuito conforme está aqui. Ó. Eu tirei a fonte de corrente aqui, ó, abri o circuito. Não está aqui mais o circuito. E vou calcular agora a corrente no mesmo lugar, importante, no mesmo lugar. Vou chamar essa corrente agora de I3 dual linha. É a segunda componente, porque tem duas fontes, né? Então tem que calcular um componente para cada uma. E aqui ficou simples agora. Vou calcular um circuito, a corrente num circuito, numa malha, que é alimentada por uma pilha de 1,5 volt e tem duas resistências em série. É simples, é só pegar 1,5 e dividir pela soma dos dois resistores, né? Que vai dar isso aqui, ó. 1,5 volts por 1.510, quer dizer, 10 mais 1.500. Eu estou usando valores muito diferentes para manter o mesmo nível de valores de corrente no circuito. Cada fonte de corrente ser de valor baixo, tá, gente? Bem, deu o mesmo valor de corrente, cara. Coincidentemente, isso é uma coincidência. Quer dizer, a fonte de tensão produz uma componente aqui de 0,993, e a outra fonte, quer dizer, a de tensão aqui produz isso, e a de corrente também produz o mesmo valor. Então, ambas as fontes, a de corrente e a de tensão, produz cada uma individualmente, nesse mesmo resistor, esse valor de corrente aqui. Portanto, a corrente real são dois valores iguais, é só multiplicar por 2, né? Somar 0,993 com 0,993 vai dar o quê? 1,90, né? Isso. Voltando ao circuito base lá, que é esse aqui, ó. Já pus a soma aqui, ó. A corrente real, I3, né, não é nem I3 linha, nem I3 dual linha, é I3, que é a soma de I3 linha, 0,93, com I3 duas linhas, que é 0,93. Vai dar o quê? 1,986. Arredondando, né, eu não sei como é que o medidor vai arredondar, mas bom, se for duas casas decimais, vai dar 0,98 se ele não arredondar. Que é esse medidor aqui, ó. Vamos ver aqui. O que esse medidor vai me dizer? Ele está ajustado para corrente e para 20 miliamperes. Deve dar duas casas decimais. Olha lá, 1,98. Tá certo? Aqui a gente tem a medição de tudo, né, gente? Está entrando aqui, ó, está entrando 1 miliampere, descendo 1,98, tá certo? Porque está entrando aqui também, aliás, está entrando, desculpa aí, ó, 1 miliampere vem, se soma com essa aqui, ó, que é 0,98, veja bem, ó, 1 mais 0,98 é igual a 1,98. Então, e R$1 é 1 miliampere, e R$2 é 0,98. E R$3 é 1,98.
Está aí aplicado e comprovado o teorema da superposição quando a gente utiliza fonte de tensão e fonte de corrente. Então, vocês vão encontrar aí, gente, muitos casos com fonte de tensão, fonte de corrente, só fonte de tensão, só fonte de corrente, colocados em posições parecidas com essa, ou posições mais complicadas da gente considerar, mas o processo é sempre esse. Quando a gente usa só uma fonte, ou seja, de tensão, ou seja, de corrente, fica muito mais fácil fazer os cálculos. Eu não preciso de estar trabalhando com aqueles sistemas de equação mais complicados, né? E fica mais fácil. Então, é uma ferramenta que vocês vão estar à vontade para usar, né? E vocês vão sempre estar simplificando a vida de vocês, então, tá certo? Para fechar esse assunto, tem esse outro simulador aqui, que vai dar a mesma coisa agora, a mesmíssima coisa, cara. É outra simulação aqui, ó. Beleza? 1 mA entra 0,98, soma 0,986, né? E vai ter 0,98 com 99 com duas casas decimais arredondadas. Mas o que eu quero mostrar é esse aqui, só para, como forma de exercício, esse circuitinho aqui, ó. Vamos ver, esse circuito aqui, ó. Só para fechar o assunto, que a aula já está acabando, quase acabando, mas tem tempo de sobra para isso aqui. Veja o que nós temos aqui, ó. Esse aqui eu não vou resolver para vocês, não. Eu gostaria que vocês resolvessem. O que nós temos aqui, ó? Uma fonte de tensão de 20 volts, em série com a fonte de corrente de 10 miliamperes, e esse conjunto aqui. Observe que essa chave aqui, ó, é um push button. Push button é uma chave que só fecha quando você aperta ela. Quando você retira o dedo, ela volta a abrir. E essa posição aqui, ó, é a posição normalmente aberta dela. Então, se eu não estiver acionando, você entenda que ela está aberta. Se ela está aberta, essa malha não existe aqui, ó. Esse ramo do circuito aqui não existe, tira ele do circuito, está fora. Como isso aqui é um voltímetro, né, não passa corrente, só tem um caminho para a corrente, que é esse aqui, ó. Então, veja bem, uma fonte de 20 de tensão, uma de 10 miliamperes de corrente constante, que estão em série, e vai passar, e vai haver uma corrente passando por uma resistência de 5,6K sendo medida por esse instrumento aqui. Aí eu pergunto, qual que é o valor da corrente que esse instrumento vai medir? Vamos processando aí, estou escutando o barulho aí das calculadoras. O primeiro que fizer, me fala aí. Qual é a pergunta? Eu não entendi, não. Mas você entendeu o circuito, né? O que eu falei. Sim. Eu só quero saber qual é o valor da corrente que vai passar aqui com a chave aberta. Simples. Ori, eu acho que é 13,6 miliamperes. Hoje de manhã uma pessoa calculou, deu esse valor. Como é que você chegou a essa conclusão? Você aplicou o teorema da superposição? Sim, eu tirei a fonte de corrente, dividi a de tensão por 5,6K, aí deu quanto? 3, arredondando, deu 3,6, aí eu somei com 10. Entendi. Você só esqueceu uma coisa. Quem acha aí? Eu acho que é 10 miliamperes, não. Por que você acha que é 10? É porque a corrente nesse resistor tem que ser a mesma da fonte. Não tem nada dividindo ela com a chave aberta, né? Com o switch aberto. Tem que ser da ponta de corrente? Tem que ser esses 10 amperes aqui? Alguém discorda? Pode discordar à vontade, não tem problema não. Se alguém acha que é outro valor, é um circuito assim, tem um pouquinho de pegadinha aqui, né? Mas não é intencional, não. É só para afirmar mais os conceitos. Então, vamos aplicar o teorema da superposição aqui. Já dava para fazer direto, mas vamos aplicar o teorema com a chave aberta. Então, a malha considerada é só essa de fora aqui. Certo? Veja bem, quando eu considero a fonte de tensão, aliás, vamos considerar a fonte corrente primeiro. Quando eu considero a fonte corrente,
a fonte de tensão tem que ser, digamos assim, tirada, morta, né? Tem que matar ela daqui. Isto é, coloca um curto-circuito no lugar dela. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter só a fonte de corrente na malha, né? Porque não tem nada aqui, ó, aqui um curto-circuito, então na malha eu só tenho a corrente de 10 miliamperes. Então a primeira componente de corrente aqui, ó, para esse medidor, é 10 miliamperes. Vou chamar ela de IR1 linha, 10 miliamperes. Agora, vamos calcular a segunda, RIR1, duas linhas, que vai ser produzida por essa fonte de tensão aqui, ó. Aí eu mato a fonte de corrente. Só que quando eu mato a fonte de corrente, no lugar dela eu coloco o quê? Eu coloco... Um circuito aberto. Se deixa o circuito aberto. Circuito aberto. Então, se o circuito está aberto, vai ter corrente passando aqui? Não. Portanto, IR1, duas linhas, é zero, porque não tem corrente. Então, eu vou somar o zero com 10 miliamperes, que vai ser 10 miliamperes. Concorda? Então, é 10 miliamperes. Toda vez que você tiver uma fonte de tensão em série, direto assim com a fonte corrente, você tem que pensar que, você tem que já ter certeza que não precisa considerar a fonte de tensão. Por quê? Porque a fonte de tensão, ela não vai produzir corrente num circuito aberto. A fonte de corrente não deixa isso acontecer. E está aí comprovado aqui, ó. 10 miliamperes. E 10 miliamperes vezes 5,6K vai dar quantos volts? 56. 56, está aí comprovado. Olha aqui, eu vou mudar o valor dessa fonte de tensão para vocês verem que não vai mudar nada no circuito. Por exemplo, está 20, eu vou pôr 50 volts, tá? Então, a fonte de tensão agora está com 50 volts ali. 50 volts, certo? Vamos ver se vai alterar a corrente. Vamos ver se vai alterar alguma coisa no circuito. Aqui, ó, a corrente continua a mesma, 10 miliamperes, e a tensão a mesma, 56. Quer dizer, a fonte de tensão aqui está só de brincadeira, né? Está aqui, não faz nada não, certo? Então, se tiver essa situação aqui, só para ganhar tempo, tira a fonte de tensão, esquece, ela não vai fazer nada no circuito. Agora, vamos fechar essa chave aqui, ó. Quando eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Vou pôr para simular aqui e fechar, mas antes eu quero que vocês me digam o que vai mudar aí quando eu fechar o SW. SW é de switch, SW1. Vai alterar alguma coisa? É só você ver. Não? Vai. Eu acho que vai dividir ela. Né? É. Como essa resistência aqui. Eu já estou gostando de ver, vocês estão bem preparados na área de circuito elétrico. Os professores lá da teoria estão de parabéns. Olha aqui. Então, quando você fecha essa chave aqui, você criou outra malha igualzinha que estava aqui. Não é? Concorda? Por nada. E esse resistor é igual a esse, cara. Você aplicou a mesma tensão nos dois, então vai passar a mesma corrente nos dois, não vai? Como a fonte de corrente, eu já posso matar que essa fonte não interfere em nada, então vai entrar 10 miliamperes aqui, não é? 25 para cá e 5 para cá. Por quê? Porque as duas resistências são iguais. Vocês concordam com isso? Concordo. Então, vamos simular aqui. Já está simulando, eu vou fechar a chave. Enquanto eu tiver com o dedo apertado, a chave fecha, tá vendo? Olha lá o que aconteceu com a corrente. Olha lá. Tá dando para ler? 5 miliamperes, 5 miliamperes do outro lado, e a tensão, olha lá, caiu para metade. Por que a tensão variou? A corrente no circuito continua a mesma, e a tensão na saída caiu para metade. Por quê? Pode falar, você começou, você deve estar falando isso certinho. Sei lá. Não, olha aqui, se você coloca... dobrou a resistência, né? Não, ela caiu para metade. Porque quando você coloca duas resistências em paralelo de mesmo valor, o RT, a resistência equivalente total, é a metade. Bem, você não viu lá naquela formulazinha anterior que para você calcular... Oi?
Eu vi, mas eu que voei aqui. Você dormiu, mas agora você percebeu. Mas vamos generalizar aqui. Ó. Se está entrando aqui 10 miliamperes, né? A resistência total agora é a metade, então 10 miliamperes vezes a metade da resistência dá a metade da tensão, que é 28, cara. Entendeu? É isso aí, gente. Mais uma brincadeira, né? Só para fechar, eu estava sem nada para fazer hoje na hora do almoço, eu pus esse circuitinho aqui, tá, gente? Só para. Tem nada a ver com o teorema da superposição, não. É só para mostrar uma coisa que é interessante. Antigamente, você sabe o que é dimmer, né? Dimmer é aquele ajuste de brilho de lâmpada. É mais usado como ajuste de brilho de lâmpada, mas pode ser usado para ajustar a temperatura de chuveiro, e tipo de aquecimentos quaisquer. Né? Mas residencialmente era mais comum para ajustar a intensidade de luz residencial. Né? E ele era constituído por quê? Por um triac, que é um dispositivo semicondutor, e na época, até recentemente, até hoje ainda usa, né? As lâmpadas eram incandescentes, quer dizer, lâmpadas resistivas. E aí você fazia um tipo de controle chamado dimmer, quando você ajustava o potencial ampular, variava o brilho da lâmpada. Né? Por quê? Porque você está variando a potência elétrica fornecida à lâmpada. Só que hoje em dia está até proibido fabricar lâmpada incandescente, as lâmpadas agora são tudo que são LED. Né? E o LED, você não controla o brilho da lâmpada variando a tensão média sobre ele. Por quê? Porque ele é um diodo, a tensão dele é quase desprezível. Né? Você não ajusta o brilho da lâmpada ajustando a tensão, e sim a corrente. Então, essas lâmpadas que vocês compram, dentro dela, cada uma, tem uma fonte de corrente, entendeu? Então, aquele circuitinho que eu mostrei lá, uns 3 meses atrás, de um LED, né, um bulbo com LED, um circuito eletrônico, aquele circuito eletrônico é uma fonte de corrente. Né? A entrada dele recebe a tensão da tomada, 120 volts, por exemplo, tem um conversor que abaixa e retifica e faz com que a corrente seja constante. Tá certo? Então, quando você liga o interruptor da sua casa e o LED acende, é porque você está aplicando uma corrente constante. Certo? Agora, tem circuitos de fonte de corrente que você ajusta o valor da corrente. Então, o dimmer para LED, para lâmpada a LED, é uma fonte de corrente constante que você ajusta o valor constante. Certo? É esquisito falar ajusta um valor constante, porque ele é constante. Ele é constante a partir da hora que você ajusta. Então, você põe o potencial numa posição, tem uma corrente constante que é definida por aquela posição. Você põe ele na outra posição, você passa a ter um valor de corrente constante, né, novo valor que depende daquela posição, que para aquela posição era constante, e vai por aí. E para cada situação, o LED acende com um brilho diferente. Quer dizer, o controle de potência hoje dos LEDs é diferente do controle de potência das lâmpadas incandescentes. Então, se na casa de você tiver um circuito com triac que controla o brilho da lâmpada, tudo bem. Se a lâmpada for incandescente, como era, não tem problema. Se você tirar e pôr um LED lá, não vai funcionar. Entendeu? Por causa disso, porque o brilho do LED, da lâmpada com LED, é função da corrente, só do valor da corrente. E eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, 3 fontes de corrente constante, liguei uma em cada LED, cara. Pus uma chave aqui, outra aqui, outra aqui. Elas estão até fechadas, né? Observe nessa primeira malha aqui, ó. Vai com a corrente para esse LED, na segunda malha vai uma corrente para outro LED, na segunda... Eu simulei aqui 3 situações para acender os LEDs com 3 brilhos diferentes, por quê? Porque cada fonte aqui tem um valor, ó, 3 miliamperes, 6 miliamperes e o outro é 10 miliamperes. Então, eu vou ligar uma corrente constante aqui nesse LED, ele vai acender com um brilho. Esse outro com outro brilho, o terceiro com outro brilho. E esse cara com essa furadeira lá fora, parecendo que ele está com a furadeira na minha cabeça, gente. Olha aqui, ó. O que eu fiz? Observa o primeiro LED, já está recebendo só 3 miliamperes, está pouco acesa, cara. Um LED vermelho, né?
Por quê? Porque a corrente é pequena, é uma corrente constante, mas pequena. Segundo LED, que é um pouco mais acesa, por quê? Porque a corrente é de 6 miliamperes. Terceiro LED, está bem mais acesa, cara. Tá certo? É isso que o dimmer faz, tá certo? O dimmer faz isso, ele produz uma corrente constante para produzir um brilho constante da lâmpada LED, tá certo? É só uma curiosidade, tá, gente? Eu tive esses minutos aqui e resolvi mostrar isso para você. Tem nada a ver, como eu disse, com o teorema da superposição, beleza? Vocês vão Tranquilo? colocar disco lá atrás? Ou só vai colocar no, da cara de pau mesmo? Não entendi a pergunta. Coloca o quê? Você está falando Desculpa, comigo? professor. Desculpa, professor. Você está falando outro aí, mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui para a simulação. Parei a gravação.